Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tonhão e hoje vamos estudar a Era Napoleônica, período que se inicia com o fim da Revolução Francesa, mais precisamente quando Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 de Brumário, de 1799 e vai até 1815. Preparados para mais essa história? A Era Napoleônica foi dividida em três fases: o Consulado, o Império e o Governo dos 100 Dias. Com a derrota de Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815, as nações vitoriosas se reúnem em Viena, capital da Áustria, e estabelecem o Congresso de Viena, com o propósito de tirar vantagem da derrota do imperador francês. Ainda dentro do Congresso de Viena, a Áustria, a Prússia e a Rússia criam a Santa Aliança, uma aliança militar de ajuda mútua para combater os ideais liberais na Europa e os processos de emancipação na América. A primeira fase desses quase 15 anos da era napoleônica é o consulado, na qual Napoleão ocupava o cargo de primeiro cônsul. Foi um período que se caracterizou como uma ditadura, mas que também se configurou como um período de importantes realizações na França, como, por exemplo, a centralização administrativa, onde Napoleão nomeou profissionais qualificados para a administração pública, criou o Banco da França para financiar os projetos econômicos do país, deu um grande incentivo à industrialização da França, ordenou a realização de várias obras públicas e melhorias na agricultura, reformulou todo o sistema de educação do país, estabeleceu a paz com a Igreja Católica, mas a deixou sob seu controle na França, criou um Código Civil para garantir a liberdade individual, a igualdade jurídica e o direito à propriedade, mas também proibiu associações de trabalhadores e greves. Durante o governo do consulado, a alta burguesia consolidou-se como uma classe dirigente na França. Em 1804, foi realizado um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, para saber se a população aceitaria que Napoleão se tornasse imperador. Mesmo diante de possíveis fraudes, Napoleão se consagra imperador. Nesse período, Bonaparte moveu uma série de guerras para expandir o domínio francês. Vários países passaram para o domínio da França. Entretanto, em 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, mas os ingleses conseguiram impedir a invasão com sua marinha. Como Napoleão não conseguia invadir e dominar a Inglaterra militarmente, ele utilizou uma outra tática. Decretou em 1806 um bloqueio continental, que determinava que os países europeus estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. O objetivo era enfraquecer economicamente aquele país para depois dominá-lo. Quem desrespeitasse as medidas seria invadido pelas tropas napoleônicas. O grande problema é que a França, por mais que havia se desenvolvido economicamente, não conseguia suprir as necessidades dos países europeus. O bloqueio foi desrespeitado por várias vezes e por vários países, e não deu certo. Em 1812, Napoleão resolve invadir a Rússia, com aproximadamente 600 mil soldados. Como a Rússia era um país pobre e com um inverno muito rigoroso, os saques feitos pelos soldados franceses não foram possíveis. Para piorar, os russos utilizavam uma tática que ficaria conhecida como tática de terra arrasada, destruindo tudo que não conseguiam desmontar ou colher. O resultado foi a derrota de Napoleão, que retorna à França com apenas 30 mil soldados. Como reação estrangeira, Napoleão é preso, retirado do poder e enviado como prisioneiro para a ilha de Elba. Luís XVIII assume o poder. O retorno da monarquia absolutista não agradou a população francesa, principalmente a burguesia, classe social mais beneficiada durante o governo de Napoleão. Bonaparte consegue fugir da prisão e volta à França. Recebido como herói, se instala novamente no poder, obrigando a família real a fugir. Entretanto, governa somente por mais 100 dias, porque seus adversários liderados pela Inglaterra criam uma coligação militar de países e derrotam Napoleão na Bélgica, na Batalha de Waterloo. O comandante francês mais uma vez é feito prisioneiro e enviado à ilha de Santa Helena, onde ficou até a sua morte, em 1821, encerrando dessa forma a Era Napoleônica.
Esse é um mapa mental sobre a Era Napoleônica. Observe os detalhes do período. Os países que venceram Napoleão se reuniram em 1815 no Congresso de Viena. Seus membros possuíam como objetivos básicos estabelecer o retorno das famílias absolutistas ao poder e a redefinição das fronteiras da Europa. O Congresso seria considerado um regresso conservador, principalmente por causa do restabelecimento do absolutismo. A Santa Aliança foi uma aliança militarizada formada pela Áustria, Prússia e Rússia, para aplicar as medidas conservadoras definidas no Congresso de Viena. Seus objetivos eram impedir as revoltas liberais na Europa e os processos de emancipação na América. Ela não contou com a participação da Inglaterra, que era favorável às independências na América para conquistar novos mercados. Galera, essa foi a aula da Era Napoleônica, do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Espero que tenham gostado. Até um próximo encontro. Abraços!